Kamala escolhe Tim Walz como vice. A vice-presidente Kamala Harris anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu vice na chapa presidencial democrata. Walz aceitou o convite com entusiasmo, descrevendo a oportunidade como a maior honra de sua vida. O ex-presidente Barack Obama elogiou a escolha, destacando a crença de Walz e Harris em um governo que serve a todos. A dupla participará de um comício em Filadélfia ainda nesta terça-feira. Dora Varela na final do skate park feminino. Dora Varela garantiu vaga na final do skate park feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A brasileira terminou a fase classificatória em 8º lugar e disputará a medalha nesta terça-feira, às 12h30. Governo defende a autonomia do Banco Central. Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, defendeu a autonomia do Banco Central e uma transição suave ao fim do mandato de Roberto Campos Neto. Ele destacou a importância da autonomia para evitar instabilidades na economia. Apesar da posição crítica do presidente Lula em relação à autonomia, Durigan, representando o ministro Fernando Haddad, expressou a posição do governo em um painel da CNI. O governo busca equilibrar as contas públicas, com medidas como o aperto de 15 bilhões de reais em gastos para cumprir regras fiscais em 2024, como o arcabouço fiscal. Bolsas globais oscilam após dia de quedas. Após um dia de quedas significativas nas bolsas globais, os mercados iniciaram terça-feira com tendências mistas. Enquanto algumas bolsas se recuperam das perdas da véspera, outras continuam em queda. Na Europa, os índices operam com volatilidade, sem direção definida. O índice Stoxx 600 apresentava leve alta, após um período de queda. No Japão, o índice Nikkei 225 fechou em alta expressiva, recuperando-se da forte queda do dia anterior, influenciada por temores de uma possível recessão nos Estados Unidos. Dilema de Lula na Venezuela. O presidente Lula enfrenta um dilema em relação à crise política na Venezuela. Enquanto Maduro se declara vencedor das eleições sem apresentar provas, a oposição contesta o resultado. O Brasil, junto com Colômbia e México, exige a divulgação das atas eleitorais para garantir a transparência do processo. Lula defende uma solução negociada e transparente, mas reconhece a pressão para se posicionar, equilibrando as relações diplomáticas com a defesa da democracia na Venezuela. Bruninho sugere adeus à seleção após eliminação. Em sua 5ª participação olímpica, o levantador Bruninho e a seleção brasileira de vôlei foram eliminados nas quartas de final em Paris 2024 após derrota para os Estados Unidos. Emocionado, o atleta usou as redes sociais para indicar uma possível despedida da seleção. Gilson Machado, a mudança para o Recife. Gilson Machado, empresário e músico, é o pré-candidato do PL à Prefeitura do Recife. Crítico à gestão PT-PSB, Machado promete mudanças significativas na administração da cidade, especialmente nas áreas de infraestrutura, segurança e saúde. Biles e Andrade, abraço de campeãs. Simone Biles compartilhou uma foto abraçando Rebeca Andrade nas redes sociais, demonstrando a amizade entre as atletas mesmo em meio à rivalidade nas finais de ginástica artística das Olimpíadas. A publicação, originalmente do perfil oficial do evento, celebra a esportividade e a amizade entre as ginastas. Ativistas pintam casa de Messi em protesto climático. Ativistas do grupo Futuro Vegetal pintaram com spray a casa de Lionel Messi em Ibiza em protesto contra o impacto ambiental dos mais ricos. O grupo acusa o 1% mais rico pela crise climática. Galvão Bueno torce por Luiz Maurício na final do dardo. O narrador Galvão Bueno pediu aos fãs que acompanhem Luiz Maurício da Silva na final do lançamento de dardo na Olimpíada de Paris. O atleta se classificou com um lançamento de 85,91 metros, estabelecendo um novo recorde sul-americano. A final ocorre nesta quinta-feira, 8. Indira Xavier, candidata à Prefeitura de BH pelo AP.
Indira Xavier, ativista e militante por moradia popular, é a candidata do APA à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024. Com 40 anos, ela já concorreu ao governo de Minas Gerais em 2022. Geraldo Neres será seu vice na chapa. Homem morre em confronto com a PM após perseguição em SP. Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares no Morumbi, zona sul de São Paulo. A PM alega que abordou um veículo em alta velocidade e que os suspeitos atiraram após o carro colidir. Um policial ficou ferido e foi levado ao Hospital Albert Einstein. Moradores relatam ter ouvido tiros e visto um forte aparato policial, com helicópteros e viaturas. O caso foi registrado no 89 graus DP e encaminhado ao DHPP. Perfil de Tim Walz, escolha de Kamala. Kamala Harris escolheu Tim Walz, governador de Minnesota, como seu companheiro de chapa. Conhecido por sua imagem comum e acessível, Walz se destaca por seu passado como professor, treinador e militar, além de sua postura crítica em relação a Donald Trump e J. D. Vence. Tensão em Beirute. Israel faz sobrevoo após ataques. Caças israelenses geraram estrondo sônico sobre Beirute pouco antes de um discurso do líder do Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah. O sobrevoo ocorreu após Israel ter supostamente assassinado um comandante do Hezbollah e o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, aumentando a tensão na região e levando o Irã a prometer retaliação. STF debate PIS/COFINS sobre reservas de seguradoras. O STF reconheceu a repercussão geral de uma ação que questiona a cobrança de PIS/COFINS sobre as aplicações financeiras das reservas técnicas de seguradoras. A decisão, que servirá de base para casos semelhantes, levanta a questão se os rendimentos dessas reservas, obrigatórias por lei, devem ser considerados faturamento e, portanto, sujeitos à tributação. O ministro Fux, relator do caso, questiona se o entendimento aplicado à cobrança de PIS/COFINS sobre receitas de bancos também se aplica às seguradoras.